Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Cauane, Vitória. Boa tarde a todo mundo que está chegando. Boa tarde, Rô. Elis, por favor, pede para participar da live. Estamos aguardando Elis, que hoje a gente vai começar mais um bate-papo. Boa tarde, Elis. Olá, boa tarde, Está Cléo. conseguindo me ouvir bem? Coloquem aí, por favor. Se sim, se está Eu tô, tá conseguindo. Ótimo, tudo. Eu tô bem, Cléo. Você também me ouve? ótimo. Tá Que perfeito. bom, que bom. Dá boas-vindas, né, ao pessoal. Moema por aqui novamente, nos acompanhando. Boa tarde. Leonildo também. Vou começar me apresentando um pouquinho, né? Acredito que algumas pessoas já me conhecem aqui. Meu nome é Cleonice, sou psicóloga do Giral. E essa semana a equipe pedagógica do Giral, né, está aí nessa mobilização fazer a semana da família presente. Então, isso já era uma ação, né, que o Giral faz, sempre fez, com o intuito justamente de aproximar mais as famílias, né, da própria instituição, de a gente cultivar mais essa questão do laço entre os pais e os filhos, enfim. E aí, como a gente não pôde fazer, né, essas ações presencialmente, não, a gente não está podendo estar tão perto, né, como a gente gostaria. Nós preparamos para vocês essa semana algumas lives onde a gente vai estar recebendo os nossos educadores, da assistente social, para conversar um pouquinho sobre isso. Então, ele pode se apresentando para a gente começar também esse bate-papo. Ô, Cléo, deixa eu, não sei se é teu fone que está cortando, eu não estou ouvindo, não sei se todo mundo está ouvindo assim, cortado, mas só cortando um pouquinho, só para a gente, né, ir se Certo, ajustando. certo. Dá para ouvir melhor? Ou está cortando? Dá. Está Não, agora cortando. melhorou. Não, Ah, melhorou. então eu estava Ah, afastada. tá bom. Bom, boa tarde, né? Todo mundo. Você, Cleonice, saudades primeiro, né? A gente só tem se visto assim à distância. Infelizmente, o momento pede isso. E uma boa tarde a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando nesse momento. Eu sou Elisângela Luz, sou assistente social, né? Atualmente estou atuando no Giral, na instituição, já faz mais de um ano que eu estou lá. E fui convidada, né, para conversar um pouquinho com todo mundo, falar nessa Semana da Família, que era algo que já estava preparado, né, por todos nós. Seria totalmente diferente. O nosso plano pedagógico estava todo montado com a família. O tema é família presente, né? E estaria todo mundo lá na nossa sede, mas o momento requer mudança, improviso, né, resiliência, e é isso que a gente tem feito. Não dá para estar lá, mas vamos estar presentes do mesmo jeito, na casa das pessoas, né? Isso que eu disse. Hoje, com essa primeira live, assim, Gente, eu acho que a internet de eles cortou um pouquinho. Vou dar boas-vindas, né, ao pessoal que tem chegado mais. Deixa eu ver aqui. Elineide, bem-vinda. Davidson, do Giral, bem-vindo. Dalva, professor Berto, bem-vindo também. Gente, da live e pode compartilhar para outras pessoas também, para elas virem participar junto com a gente, tá certo? Apertar aí o coraçãozinho, que isso é bem importante
porque a gente é uma forma também da gente perceber que vocês estão gostando do assunto, que vocês estão gostando do nosso bate-papo. Vocês podem também ir deixando aqui nos comentários de onde vocês estão assistindo aqui a live, né? De que cidade vocês são. Pode deixar aqui que eu também vou ficar falando, tá certo? Eu vou tentar entrar em contato aqui com a Elis novamente. Deixa eu ver se ela vai voltar. Eu acho que foi a internet dela mesmo que caiu, gente. Deixa eu... Só um minutinho. E eu acho que ela ficou sem internet. Mas, enfim, vamos dando continuidade, né? Elis e eu hoje preparamos um tema para vocês, né? Sobre isolamento social, um momento para reconhecer-se melhor e aproximar-se da família. Então, nada melhor do que a gente refletir mais, né, sobre essa oportunidade que a gente está tendo, apesar de todo o caos, de toda a dificuldade, né, enfim, que essa pandemia está causando. Então, que a gente comece também a olhar um pouquinho por esse lado positivo, né, que a gente possa estar aí aproveitando para aproximar realmente das famílias. Então, para a gente começar a falar um pouquinho mais, né, sobre a importância da família, gente, a família, ela é o primeiro laço social que uma criança tem, né? Então, é justamente na família, no seio familiar, que a criança ela começa a descobrir o que é certo, o que é errado, ela começa a criar esse senso, né? Ela começa a criar também, a formar a sua própria identidade, né? Fora que é o primeiro, digamos que, modelo realmente social que ela tem. Então, é a partir desse núcleo familiar, né, dessas primeiras experiências, que a criança ela vai estar apta, digamos assim, né? Ela vai saber lidar quando ela encontrar com outras pessoas, com outras crianças, enfim. E daí, eu queria perguntar um pouquinho para vocês aí, para a gente interagir melhor. Como é que está sendo, né, esse momento de pandemia para vocês? O que é que tem mudado? Mudou muita coisa de antes? E como é que está sendo agora, né? Mudou bastante coisa ou vocês não perceberam muito? Deixem aqui também nos comentários para a gente ir conversando. Gente, estou aguardando aqui Leonildo para participar um pouquinho. Olha só, ela deixou aqui o comentário dela, né, dizendo que a família é a base de tudo. Infelizmente, quando ela não tem uma boa estrutura firme, todo o processo fica prejudicado, com certeza. Bem-vindo, Leonildo! Olá, Cléo, boa tarde a você, boa tarde a todos que estão acompanhando a live, né? Tivemos um probleminha com a Elisângela, mas caso ela volte daqui a pouco, né? Caso ela retorne, eu saio e ela retoma, e aí com você o bate-papo. Mas aí eu fiz esse convite, né? Eu lhe chamei aí na live para poder participar e também falar um pouco dessas ações e tudo que o Giral vem realizando, né? Dizer que, como você e Elisângela já falaram, esse planejamento dessa live, né? Dessa live não, na verdade, desse encontro com a família, essa semana com a família, já estava bem planejado, né? Em nosso calendário seria presencial com muito carinho, seria muito legal, mas mesmo não realizando presencialmente, nós mantivemos, né, essa ação e vamos realizar, né? Como estamos iniciando hoje. Sim. Ele está por aqui. Ele, Pronto. daqui a pouco eu te chamo. Rapidinho, Leonildo, já que você está aí. Compartilha com a gente, né? Como é que tem sido aí? Mudou muita coisa para você na sua rotina antes da pandemia e agora? Como é que está sendo? Com a sua família? Então, tá bem, mudou bastante, né? Estamos trabalhando, né? Claro, com alguns cuidados, não, com muitos cuidados, na verdade. Parte da equipe não está trabalhando aqui presencialmente, está em casa, trabalhando em casa, e inclusive algumas pessoas que são de risco. Então, nós, para prevenir essas pessoas
do vírus, né, de correr algum risco. Faz um bom tempo que já estão trabalhando em casa. E aí também minha família, né? Tenho visto muito minha mãe, tenho feito live com minha mãe, meu pai, mas não estamos nos encontrando também porque eles são idosos, são pessoas de risco. Mas, e aí, meus irmãos, minha família toda, a gente tenta se aproximar, estar perto, assim, como a gente sempre está dizendo agora, né? Estar perto, mesmo distante, mas manter essa proximidade, essa afetividade, saber como estão, né? Se precisam de alguma coisa, de alguma ajuda. Então, assim, a gente está sempre utilizando, né, agora muito mais as ferramentas, né, as redes sociais, para matar essa saudade, para estar perto da nossa família, que é o nosso primeiro, né, nosso seio, quem tanta gente ama. Mas aí a gente está nos reinventando, feito a Elisângela falou agora há pouco, né? Com certeza. Leonildo, agradeço aí sua participação. Vou chamar a Elis para a gente continuar, porque a gente preparou muita coisa legal para compartilhar aí com todo mundo. E Ok. daqui a Até a dias próxima. Agradeço por ter aceito meu convite, né? Ter aceitado aí para a gente bater esse papo e dizer que todo mundo é bem-vindo, façam perguntas, mandem suas mensagens às nossas crianças, aos adolescentes, às famílias que estão assistindo. Nosso abraço, nosso carinhoso abraço, dizer que nós estamos com muitas saudades, mas logo, logo nós estaremos juntos, se Deus quiser. Tchau, continue aí na live. Pronto, agora eu vou chamar a Elis para a gente dar continuidade aí à nossa conversa, que família é um tema bastante amplo, né? Deixa eu falar aqui que entrou mais pessoas por aqui. Dá boa tarde. Jair, Eita, boa tarde, Elis. Estou dando um oi para o pessoal. Você chegou bom. depois. Fernando por aqui, Everaldo enfatizando, né, sobre a importância desse tema, né, nesse momento. Por aqui, Wilson, sejam bem-vindos, pessoal. Vamos dar continuidade. Voltei. Essas internet, né? Como Com sempre, certeza, a gente, é um é processo. um, é um dos desafios nosso hoje é essa internet. Porque, como todo mundo está usando, o recurso é esse na atualidade, né? E fica difícil e a minha tá complicada hoje. Já solicitei ao menino, ele já veio, deu uma olhada, mas vamos ver, vamos seguir. Não é isso? Só dando continuidade ao que o Leandro estava falando, né? A respeito das mudanças, de como a gente está se virando nesses dias. Ele já falou aí da situação dele. Comigo também não é diferente. Eu sou do grupo de risco, sou cardíaca, né? E não estou trabalhando lá na sede. Fui recomendada a trabalhar de casa, estou em sistema de home office e estou aprendendo, né? Esse mundo das tecnologias. Confesso que não é fácil, Cleonice, mas aprender é sempre bom, né? Aprender é muito bom. Aí minha rotina mudou totalmente. Não tem como. Antes saía logo cedo, deixava a criança na escola, voltava meio-dia, voltava à tardinha. Agora tudo em casa. Os filhos em casa, né? Também estudando no sistema remoto. E como lidar com isso? Né? A gente tem que se adaptar. A gente tem que se adaptar. Nós vamos falar sobre esse tema, né? A educação, como é que está sendo aí em casa, né? Como é que os pais estão lidando com tudo isso? Então, esse é o tema de amanhã. Mas Exatamente. Importantíssimo. Eu não vou perder, porque eu tenho vivido, porque a situação é igual para todo mundo, no sentido das dificuldades, né? Algumas dificuldades nesse sentido de escola, de trabalho, quem trabalha, algumas pessoas não podem parar de trabalhar, porque tudo veio com muita urgência, né? Foi tudo muito rápido, ninguém estava preparado para isso, né? De repente, hoje estávamos estudando, trabalhando, resolvendo nossas coisas, de repente, amanhã todo mundo isolado, todo mundo em casa, e agora, né? O que fazer? Se reinventar. com Né? certeza.
É difícil, não estou dizendo que é fácil para ninguém, mas a gente tem que aproveitar. Acho que a ideia hoje dessa nossa conversa é como aproveitar esse momento para se aproximar mais da família, né? Como é que a gente deve se aproximar? Porque trancado dentro de casa, todo mundo junto, e muitas vezes se está junto. E travou um pouquinho novamente a internet de Elis, mas acho que eu entendi o que ela estava querendo falar, né? É, Tá, Elis, volte. e Travou assim aí. a gente, como eu vinha, né, dizendo, muitas vezes a gente está junto, mas não está perto. Estar no mesmo ambiente, às vezes, significa que você está presente, né? E esse é o momento de valorizar, de estar Sim. junto com a família, mas com qualidade, presente, com... Elis, teria como tu ir para... Eita, a internet está caindo para ela, hoje está difícil para ela. Muito Elis, difícil mesmo. eu não está conseguindo ouvir. Vê se você consegue ir para perto do roteador, certo? Gente, só dando continuidade, né, à ideia de Elis que ela estava trazendo, realmente, né, é um momento muito oportuno da gente ressignificar também, né, sobre a questão de estar perto e não estar junto, né? Às vezes você está ali meio que né, no automático. Tá conseguindo entender, Elis? Sim, Cléo, difícil, viu? Essa nossa conversa. Mas vamos lá, né? Não sei se você deu continuidade à minha fala e que a gente deve aproveitar para estar presente com qualidade, né? E também dar uma pausa. Eita, gente. A internet de Elis hoje está brincando com a gente, mas enfim, vamos continuando. Vou aproveitar rapidinho e dar as boas-vindas por aqui também, né? Ao pessoal que estava chegando, ao professor Beto, daqui de Glória do Goitá, ao padre Antônio Inácio. Um momentinho, viu, Elis? O Oi, Poeiro, né? Que tá, sim, o pessoal que está fazendo presente aqui na live com a gente, participando. E Renato Lemos, o psicólogo também de Glória do sei, Goitá. sei quem Então, é, demais. Marilândia por aqui também. Muito bom a participação de vocês, pessoal. E a gente dando continuidade, né, Liz, sobre essa questão Sim, de estar presente e não estar junto, não é? exatamente. É uma presença que se faça valiosa, né? Que tenha qualidade, né, Cléo? E também aproveitar o momento para fazer coisas que a gente antes não fazia, pela aquela dita falta de tempo que todo mundo reclama, né? Ah, eu não tenho Sim, tempo, eu não tenho tempo, e a rotina não me deixa, e a rotina. Agora não é desculpa, né? Quantas vezes os pais não tinham um tempinho, 5 minutos, nem para perguntar aos seus filhos como tinha sido o dia na escola, por exemplo, né? O que você está fazendo? Tem pais que não conseguem nem saber o que o filho gosta de comer, pois né? Qual é. é a fruta preferida do meu filho? Porque não Uhum. tem o tempo de estar presente. Então, agora, esse momento de dificuldade, a gente precisa olhar o lado positivo, né? Aproveitar esse momento, se reinventar, quem sabe usar a criatividade, né? Para fazer algo, mas eu acho que o principal mesmo é aproximar-se da família. Esse é o momento ideal, é onde a gente vai passar por tudo isso e depois olhar e dizer assim, o que eu consegui aprender com esse momento tão difícil. E além de aproximar-se, né, Elis, é da gente também começar a observar um pouco como é que está sendo essa comunicação dentro da família, né? Porque a gente acha que está se comunicando super bem, por exemplo,
com qualquer pessoa da família, ou até mesmo os pais com os filhos, acham que está sendo claro, e na verdade não está, né? Então, como é que está sendo essa comunicação dentro de casa? Eu já ouvi bastante relatos, Elis, de principalmente pais e adolescentes, né? De dizer, assim, com a maior naturalidade do mundo, que o filho ou a filha, né, enfim, vivia dentro do quarto e para até pedir lanche, coisa assim, para pegar alguma coisa na cozinha, por exemplo, era através de mensagens. Então, o contato Veja, era né? gente não tinha um diálogo, né? Então, é a gente também começar a repensar que tipo de comunicação eu estou tendo dentro de casa, né? Porque também muitas vezes a gente se coloca na posição de cobrar demais que o outro nos escute, que o outro, né, nos entenda, mas a gente não faz isso, né? Então, Porque a comunicação é uma via de mão dupla, não é, Tamice? Comunicar-se não é só falar. A gente isso, precisa ouvir, né? Se não for assim, não é comunicação, né? Comunicação, ela precisa ser ouvida e falada, né? Eu acho que são pilares fortíssimos essa questão do respeito, confiança, diálogo. Eu acho que são pilares que nos fortalecem e que requer tanto de nós nesse momento de dificuldade, né? A gente precisa se agarrar a alguma coisa. Eu acho que na família, que é a base, clichê, é a base mesmo, é onde a gente vai se fortalecer para passar toda essa turbulência. sim. Família é muito importante, né, Cléo? Eu acho que o desenvolvimento, a importância da família para o desenvolvimento da criança, eu acho que é primordial. Sim, e Moema está até também fazendo uma contribuição aqui, né, e falando que a ilusão que os pais têm, muitas vezes, né, de que no quarto os filhos estão guardados, né, estão protegidos. Aí a gente pensa, que proteção é essa, né, que cuidado é esse, né, enfim, que a gente, como sabe, né, Elis, a internet tem seus lados positivos, mas também tem consequências muito negativas, né? Infelizmente, a gente agora está tendo que reaprender a utilizá-la, eu digo até assim, né? É, reaprender a utilizá-la para também poder ter uma comunicação melhor com a família. A família é base, com certeza. Eita, Elis caiu de novo, gente, mas a gente vai dando continuidade aqui. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre essa questão das emoções, né, dentro do contexto familiar. Então a gente sabe que nesse momento, né, de pandemia, enfim, tudo está muito diferente, tudo está mudando demais. E daí, uma das primeiras coisas que aconteceu, digamos que em todas as famílias, foi esse aumento do nível de estresse, né, na família. Alguém aí passou também por um estresse muito grande nesse momento, ou está passando? Pode ir colocando também aqui nos comentários, para a gente ir interagindo mais, tá certo? E daí eu vou falar um pouquinho para vocês sobre também essa importância do estresse, né? Existe um estresse positivo, que a gente chama ele de eustresse, e existe um estresse negativo, que a gente chama de distresse. Isso são termos que a gente usa na psicologia, enfim, em estudos científicos. É, e o que a gente pode entender melhor, né, sobre o estresse positivo? O estresse positivo é todo o estresse que nos move a fazer alguma coisa. Por exemplo, o nosso corpo sofre um estresse quando a gente acorda. Então, a gente é impulsionado a se levantar, né? A gente sofre pequenos estresses durante o dia para que a gente consiga fazer as coisas. Consiga respirar, falar, comer, andar, enfim. Esse é um estresse positivo, que nos impulsiona a fazer algo. Só que daí a gente está vendo muito, né, Elis? O estresse negativo, o estresse ruim, né? Que é o chamado de estresse. Que, gente, esse estresse ruim, né, que pode ele acaba interferindo também na saúde emocional e até na saúde física das pessoas. Então, por isso que a gente vê aí, né, muitas pessoas já começando com quadros depressivos,
né? Quadros de ansiedade muito grande. Então, nos jornais estão saindo com frequências, né? Sobre essa, digamos que assim, essa vasta problemática que está chegando aí, né, para a questão da saúde mental, emocional das pessoas. O quanto o profissional de psicologia vai ser importante para cuidar deles, né? Porque realmente é uma situação, né, que tirou a gente do conforto, né? A gente estava meio que acomodado e habituado a sempre realizar as mesmas coisas, enfim. E tirou de forma brusca a gente, né? Da rotina da gente mesmo, né, Elis? Até como você estava falando, a questão, né, dos seus filhos, mudar tudo, a rotina deles, né? De não ir mais para a escola, não poder mais sair para brincar com os amigos. Então, imaginem só, né? Tem o estresse dos pais, né? Ou, enfim, tios, tias, avós que estão em casa preocupados nessa questão de como eu vou manter essas crianças e adolescentes em casa, como é que eu vou conseguir, às vezes até mesmo a questão financeira, né, para pagar a conta, a alimentação e tudo mais, enfim, já sofre N questões aí, né, esses perrengues todos, e da própria criança, porque a gente sabe que a fase de desenvolvimento, né, a fase infantil, é uma fase que é de muita energia. É energia que não dá para acabar mais. E aí, como é que a gente pode gastar a energia dessas crianças aí nessa rotina só dentro de casa, né? Então, são estresses que, assim, a longo prazo, que está sendo a longo prazo, né? Não foi uma coisa de 1 ou 2 dias. Então, já estamos aí nos prolongando há meses, né? E que vem trazendo consequências, né? Então, é até um fator, assim, interessante, né, Elis, que a gente já vinha conversando, da questão de como é que está a comunicação com a família, como é que está essa relação com a família, porque você não precisa ser profissional nenhum, nem ser psicólogo, psiquiatra ou qualquer outro profissional da área da saúde para entender isso, né? A gente percebe, é meio que até instintivo, né? De perceber a mudança do outro. Então, é, quando essa relação ela também está bem firmada, os pais conseguem reconhecer muito mais rápido e muito mais facilmente, né, a criança quando ela muda o comportamento, né? E daí, Verdade, Clélia. isso. E a gente não pode deixar de falar, né, aproveitando esse momento, dos medos que surgem também, né, a partir disso tudo. E um medo misturado com uma angústia, porque a gente não sabe como é que vai ser o futuro, a gente não sabe como é que vai ser depois, a gente não sabe quando é que vai acabar isso, como é que vai ser para voltar à rotina. Então, sai uma misturinha de tudo aí, né? O estresse, vem o medo, a angústia, aí gera ansiedade, enfim. O E medo da acaba virando perda também, né, Cleonice? É nesse momento isso. de tantas perdas, que não só a perda do luto, né? É Sim. complicado. Sim. E aí foi importante você falar também, Elis, porque o luto, a gente está muito acostumado, né, a associar o luto apenas com a morte de alguém, né? E daí é interessante também a gente começar a olhar que existem lutos por outras coisas, né? Por exemplo, o luto pela perda de um emprego, né? Que está acontecendo com bastante gente. O luto, por exemplo, das crianças de não poderem ir para a escola, que é um lugar que elas gostam, ou enfim, de estar com os amigos. Então, esse luto que a gente está vivendo é muito mais amplo do que o luto apenas da morte, né? E É é um verdade. luto que ele é vivido, ele tem a intensidade como se fosse de um luto de morte também. Então é É, importante dar atenção para eles, né, Li? Cleo, e pensar assim que ninguém, cada pessoa tem seu limite, né? A gente tem que entender e se reconhecer até onde nós podemos ir. A gente não pode se cobrar demais, porque está difícil para todo mundo.
Não está difícil para os filhos, está difícil para os pais, está difícil para os professores, está difícil para as instituições, está difícil para as religiões, está difícil para todo mundo. Então, a gente não pode se cobrar demais, né? Tem que entender, nem cobrar dos filhos, nem do esposo, nem da esposa. Eu acho que é o momento da gente ser mais flexível. Acho que ser flexível nesse momento é uma pecinha-chave, né? E, assim, eu até acho que uma sugestão para dar uma organizada e não deixar uma carga muito pesada dentro de casa, na família, nesse tempo, eu acho que as pessoas... Eu fiz aqui em casa, entendeu? É uma sugestão que eu até vou expor de fazer, assim, pequenas metas. Por que não organizar uma agenda, né? E nela colocar pequenas metas semanal para que as coisas fiquem... Porque já existem pesquisas comprovadas, Cleide, que quando a gente organiza e propõe metas para as coisas, aí fica mais fácil a gente conseguir nossos objetivos. Então, esse momento não é diferente, né? Então, por que não começar com pequenas metas? Quem sabe botar lá que ler uma história para o filho, né? Quantas vezes a gente está tão cansada, chegou à noite, exausta o trabalho e não consegue nem ler uma história. Vamos botar lá como meta, ler uma história para o meu filho, é sentar à mesa para fazer as refeições juntos, né? Tantas famílias que não tinham essa oportunidade de sentarem juntos para fazer as refeições. Agora é o momento de estreitar laços, né? De fazer, brincar, fazer uma brincadeira com os seus filhos, colocá-los também para ajudar nas tarefas domésticas, por que não? Né? Dar tarefas a cada um, isso dá responsabilidade também. As crianças precisam ter responsabilidades. Arrume seu quarto, organize seu material da escola, está tudo em casa. Então, a rotina vai ficando mais leve e os estresses, como você vinha falando, eles vão amenizando, né? Se cada um se dividir direitinho, cada um pegar um pouquinho das cargas, acho que os estresses eles vão amenizando, né? É preciso, assim, se dar o direito também E outra, se não der, eu agendei tudinho, eu não tenho que me cobrar, porque eu tenho que seguir aquilo ali à risca. É como eu falei, a gente tem que ser flexível. Se não deu, não deu, vamos refazer, pensamos amanhã, né? Os ânimos estão muito à flor da pele. E outra coisa, Cleo, eu fiz isso aqui em casa, tem funcionado. Mas não existe uma fórmula certinha, né? Porque cada família, ela tem o seu formato. Cada família é uma particularidade, tem a sua realidade, né? Então, não vai ser igual a minha, não vai ser igual a sua. Cada um tem que se adaptar com a realidade que vive. Não é isso? Sim, isso. Elis, vou aproveitar aí um momentinho só para fazer alguns registros aqui, tá certo? Pamela, né, ela comentou aqui, disse que é importante, né, usarmos as redes e a internet para buscar atividades, né, para estar se reinventando dentro de casa. Então, realmente, né, a internet aí tem sido uma grande facilitadora para a busca aí de como se reinventar também dentro de casa. Tem muitas atividades, às vezes até feitas simples, né, que não precisa de grandes ingredientes para fazer. Isso tudo são pequenas atividades que acaba tirando também as crianças ali, só, né, estimulando também eles a criarem, a fazerem algo diferente. Enfim. Vou dar continuidade aqui a alguns registros. Isis Moura falou, né, que realmente está muito difícil ficar assim em casa, né, nessa nova rotina, e que tem que ter muita paciência e sabedoria. Com certeza, bastante difícil e tanto, né? Ela também complementa, né, falando dessa questão das perdas, né, que a gente tinha mencionado aqui, e que também essas perdas acabam influenciando para a gente se reinventar, né, se melhorar. Então, a gente também comentou aqui, ela disse que acha importante destacar, né, que as famílias atuais têm uma nova organização, com certeza foi o que ele estava comentando. E que quando ela era pequena, as mães
se dedicavam à família. Realmente, né? Alguns anos mais se tinha muito essa questão, né, do pai sair para trabalhar e a mãe ficar em casa, né? E hoje em dia também a gente vê uma realidade bem diferente nessa dinâmica, É verdade. onde a mãe e o pai trabalham. E aí, né? Foi até uma pergunta que a Elane Maria fez para a gente, né? Como ajudar mais e o que podemos fazer com os adolescentes que estão em casa trancados e os pais estão trabalhando? Elane, como a gente está tendo um pouco tempo agora para a gente falar as coisas ainda que tem para falar, amanhã a gente vai falar exclusivamente sobre isso, né? Essa questão da educação, do que fazer, sugestões de atividades, tanto para criança como para adolescente, tá certo? Marilândia também está comentando aqui, nesse sentido de se colocar no lugar do outro. Com certeza é uma coisa fundamental, né, Elis? Que a gente até tinha pontuado sobre essa questão da empatia, né? Do quanto a gente está tendo realmente também na prática aí, né? É, esse exercício de se colocar no lugar do outro. Só o último comentário, viu? Que bom que está todo mundo participando, interagindo. Isso é muito legal porque a gente acaba se comunicando muito além. Então, o Padre Antônio está parabenizando, né, o Giral pela iniciativa das palestras e dessa oportunidade que a gente está conversando. Então, pessoal, a ideia é realmente, né, trazer temas que sejam aí, que vocês em casa estão vivendo, estão passando. Então, a proposta também, né, dessa ação da família presente foi também de mostrar um pouquinho a realidade do que os nossos educadores, nossas educadoras, que são pais, mães, também estão vivendo, né? Porque mesmo eles sendo profissionais e tudo, fora isso, fora uma profissão, existe uma família, né? Vamos, Elis, voltando novamente. Deixa eu aguardar um pouquinho ela. Estou muito feliz com a participação e os comentários de todo mundo. Eu estou vendo aqui, Cleo, bastante gente. Verdade. Não é? Bastante gente. Everaldo estava comentando aqui para a gente falar sobre as escutas que você tem feito com as famílias das crianças do Giral. Fala um pouquinho sobre como é que está Tá. esse acompanhamento, né, que a gente tem. À distância, né, Cleonice? Esse momento é tão difícil para todo mundo, porque é um instrumento fundamental do assistente social, né, a escuta, a visita domiciliar, né, fazer relatório, estar perto, ver, né, de perto. E nesse momento é desafiador para todo mundo e principalmente para os profissionais também. Mas isso não nos impediu de dar atenção às nossas famílias, né? A internet possibilita isso. Então, eu tenho feito ligações semanais, falado com todas as famílias. O Giral tem feito uma ação muito bonita de entrega de cesta básica, e isso tomou assim, uma proporção muito grande. Para isso, a gente tem escutado um feedback muito positivo de todas elas, muito agradecimento no privado. A gente fala pelo WhatsApp, fala por telefone, e do nada chega mensagens agradecendo o carinho, a atenção que o Giral tem tido com eles, como é importante, né? E aí é onde eu percebo assim, que o trabalho que a gente tem feito, quão importante é, né? Quanto as pessoas precisam apenas de uma ligação, né? É aquela coisa do diálogo, da comunicação. Só ligar e perguntar como é que você está. Você está bem? Está tudo bem por aí? Está precisando de alguma coisa em que eu possa ajudar? Eu estou à disposição. Nós aqui estamos à disposição. Nos procurem. O que precisarem, nos procurem. E isso gera um alento muito grande a essas famílias, porque elas têm a certeza de que elas podem contar,
né? Com É muito certeza. importante isso, você saber que você pode contar com alguém. E a gente tem, nesse período, não tem deixado, mesmo sem eles estarem lá, mas as nossas famílias não têm ficado desamparadas, que a nossa atenção tem sido constante. Sempre produzindo material pedagógico para as crianças, cartilhas pedagógicas a gente tem enviado, né? E é o pensar diretamente como ajudar a família nesse contexto de isolamento social em que a gente tem vivido. O feedback tem sido muito bom, porque é uma preocupação nossa, né, de cuidar, a gente quer cuidar. E eles têm realmente se sentido acarinhados. E Moema até deu ênfase aqui, né, Elis, enquanto você estava comentando sobre a importância, né, da assistente social nesse momento, né? Então, não só em ONGs, mas enfim, em todo o contexto aí que está envolvida a questão da assistência mesmo, né? E da Sim. saúde. O quanto tem sido importante assistente social, profissionais da área da saúde mental, né? Médicos, enfermeiros, enfim. O Esse é o quanto momento, Cleo, que a gente precisa dar prioridade às pessoas e não às coisas, né? isso, Se dá tanta prioridade ao ter, né? sim. E o ser vai ficando nessa loucura de querer ser, né? E esse é o momento de a gente priorizar a pessoa e não as coisas, né? A necessidade, tentar mudar, transformar um pouquinho essa realidade que é tão dura, tão difícil, num país que a gente tem uma vulnerabilidade social enorme, gritante, e a gente poder dar uma atenção especial a cada uma dessas famílias, em particular, porque muitas delas a gente se dirige particularmente. Então, assim, é muito gratificante isso. Eu acho que é necessário, né? Uhum. Verdade, Elis. Elis, para a gente também, né, falar mais um pouco sobre isso, apesar de todo o caos, né, de toda a dificuldade que a gente está passando, com certeza a gente também está aprendendo muito com isso tudo, né? Com certeza, se a gente parar também para olhar um pouquinho para essa situação, a gente vai conseguir tirar algumas coisas positivas e boas, né, disso. E daí, né? O que é que você tem tirado aí de positivo, de bom com essa relação, já que você tem filhos e sua rotina mudou extremamente? Fala um pouquinho. Mudou, mudou sim. Eu acho que o que não só eu, né, mas todo mundo tem tirado de positivo é essa aproximação mesmo com a família. Entendeu? É Uhum. poder estar presente, é aquela presença de olhar no olho, de estar perto de verdade, de sentir o que cada um realmente está precisando naquele momento, que na correria da rotina diária a gente não tem essa possibilidade. Então, acho que o que a gente pode tirar de positivo é essa aproximação com a família, eu acho importantíssimo. Eu tenho tirado para mim. Ele, Pamela, seguinte, e quando a família até se esforça para manter uma certa rotina e a doença do vírus, né, chega como um dominó. Todos pegam e você se vê sem muitas ajudas, ilhados. Aí, como está no geral? Então, fala um pouquinho como é que está sendo a questão do geral, né? Da entrega de textos, enfim. Fala um pouquinho para a gente como é que está sendo isso, né? Para as pessoas A entenderem. gente, eu acho que ela fala um pouquinho do caos, no geral, de perda, de luto, é isso? E daí ela pergunta como é que está sendo essa assistência do geral, né? Que o geral Sim, sim. A gente começou inicialmente fazendo um cadastro para fazer um levantamento, né? Porque nem todo mundo, graças a Deus, que nem todas as famílias que estão lá no Giral, elas passam por uma vulnerabilidade mais forte, né? Então a gente fez um cadastro inicial com as famílias, é o nosso público prioritário, para fazer um levantamento das necessidades. Então, foi o cadastro socioeconômico mesmo, de saber como estava trabalhando, ou quem estava, quantas pessoas tinham em casa,
se tinha parado, quem tinha sido diretamente afetado pela pandemia, né? Após esse levantamento, aí a procura foi muito grande, foi se espalhando que o geral estava fazendo um cadastro, iria ajudar com o benefício emergencial de cesta básica, e de repente a gente se viu com uma procura enorme da comunidade em geral, inclusive da zona rural, e não tinha como fazer diferente. A gente não podia ficar de braços cruzados e dizer assim, não vamos atender só o nosso público-alvo. Aí se abriu o leque e começamos a fazer cadastro da comunidade, foi feito busca ativa, porque nem todo mundo, como eu já falei, né, tem a necessidade, tem aqueles que realmente não tinham nada. Foi feita uma busca ativa na cidade, nos bairros, também na zona rural, em Apoti, que é um distrito muito carente, eu conheço. E a gente também tem a escolinha de futebol, que o Giral é parceira lá, junto com a escolinha de futebol. A gente fez esse levantamento e foram entregues esse mês, que está terminando, mais de 300 cestas básicas. Eu sei que pode soar como assistencialismo, né? Da assistência da cesta básica, pode soar como assistencialismo. Mas as cestas básicas não iam só com alimentos. A gente preparava o kit pedagógico para as crianças, a gente ligava para saber o antes e depois, como estava, né? Junto com toda essa cesta básica. E outra coisa, infelizmente, no momento atual, a fome não espera. Né? Independente de ser assistencialismo ou assistência, a fome ela não espera. Então, a de primeiro, de imediato, foi matar a fome dessas pessoas que realmente não tinham condições. De comer, de arrumar realmente, né, comida. De arrumar, de providenciar, verdade. Vou fazer só aqui um comentário, né, que Fernanda Paz, a secretária de Assistência Social de Glória, ela deixou um comentário para a gente, né, ela disse um trabalho de extrema importância no nosso município, né, seguiu realmente, né, o Giral aí tem dado seus pulinhos para a gente continuar o trabalho, né, mesmo com todo esse caos, né, e conseguiu adaptar e acolher as famílias dos projetos. Como sempre, tiro o meu chapéu para o Giral. Então, ai, que bom, né? Sendo parabenizada, muito obrigada pelo convite, né? Enfim, de tantas outras... agradece. A gente agradece e reforça que assim, é importante ter o trabalho reconhecido, claro, mas assim, que a equipe inteira é uma equipe nota 1000, não é nota 10, não é nota 1000. É uma dedicação diária para fazer o melhor. Você sabe disso, Cleonice. E assim, o que mais importa para essa equipe do Giral é ver o bem-estar do outro. Assim, o ser humano tem se colocado como prioridade nas nossas ações. Com certeza. Elis, o tempo está voando, Elis. A gente já está quase encerrando a nossa live. E eu queria só dar, né, as boas-vindas aqui aos demais que foram entrando. Elane, bem-vinda aqui à nossa live. Gente, e para aproveitar, né, esses últimos minutinhos que a gente tem aqui na live, um dos pontos mais no início era justamente essa questão, né, da fala e da escuta, né? O quanto é que a gente tem parado para ouvir e como é que a gente está se comunicando, como é que a gente está falando, né, com o outro. E daí eu vou trazer meio que uma dica aí para os pais, né, para a família em geral, de que, gente, foi comprovado já, isso é cientificamente comprovado, né, em estudos e tudo mais, que se diariamente, né, os pais, um adulto, enfim, brinca com a criança entre 10 a 15 minutos por dia,
Só isso, 10 a 15 minutos por dia. Já ajuda a criança a ter um desenvolvimento cerebral muito mais significativo. Ou seja, isso vai influenciar muito no desempenho escolar da criança, vai estimular também o processo criativo dela, vai estimular as habilidades socioemocionais e trazendo aqui também, Elis, eu estava falando sobre a importância, né, de brincar entre 10 a 15 minutos aí com a criança diariamente, né, e os benefícios que isso traz, apesar de ser um pouco curtinho aí, que com certeza dá para todo mundo se organizar e fazer isso, né, e o quanto isso influencia nas habilidades socioemocionais da criança. Gente, depois dessa pandemia, desse caos todo que está acontecendo, já estão saindo pesquisas e tudo mais de que futuramente todas as profissões, né, independente da área que você esteja atuando, ela vai precisar ter uma inteligência, a pessoa que está trabalhando vai precisar ter uma inteligência emocional muito mais desenvolvida. Tem empresas já que eles contratam pela inteligência emocional das pessoas. Só trazendo um pouquinho o que é a inteligência emocional. Situações, a sua proatividade, né? Como é que você reage às situações, se você se adapta bem às situações, se você é uma pessoa que resolve logo problemas, enfim, tudo isso. E pensar que a gente já pode começar estimulando as crianças a desenvolver essa inteligência, né, Elis? Isso é muito, muito importante, gente. E como eu estava falando, né, ressaltando novamente, 10 a 15 minutinhos por dia. Olha os benefícios que traz. Fora que estimula a questão da criatividade da criança, da própria socialização, da fala dela, da desenvoltura da fala dela. Então, a gente só vê benefício, né, Liz? É verdade. E para gente que é adulto também, tirar um tempinho para ficar com as crianças é como se a gente recuperasse nossas energias, não é? Isso, é Então, verdade, Cleo. é uma coisa boa para os dois. É uma coisa muito boa para os dois. Deixa eu ver aqui alguns comentários que o pessoal colocou. Sim, Everaldo também enfatizou aqui, né? Além das lives, né? O Giral está produzindo vídeos, tutoriais, ensinando atividades educativas. Então, durante a semana, a gente vai estar postando, compartilhando. Rapidinho, né, Liz? Ai, meu Deus, esses últimos minutos é uma correria. Gente, aqui no perfil do Giral, tem disponível também para vocês baixarem gratuitamente as cartilhas de Giral. Então, tem já 2 cartilhas para criança e 2 cartilhas para adolescentes. Então, quem tiver interesse, basta entrar no link que está na bio do Giral ou até mesmo mandar mensagem para a gente que a gente envia para vocês. Tá certo? Também já é aí uma dica, né, Elis? De atividade. Boa lembrança, Cleo. O material está muito bom. Com certeza. Gente, só para a gente ir encerrando, né, que a gente já está nos últimos minutos. Amanhã, como a gente também já vinha falando durante a live, vamos ter mais uma live. E a gente vai falar justamente sobre essa questão da educação, né? Sobre os desafios que está sendo, como é que a gente vai lidar com esses desafios da educação, dessa questão mesmo, né? Do estresse que as crianças estão tendo, né, Elis? De estudar pelo celular, pelo computador. Isso! Eu não vou perder, Cleonice. Eu preciso ouvir. Nossa convidada vai ser a educadora e psicopedagoga, né? Robervânia. Então, ela vai estar aqui compartilhando com a gente. Robervânia também é educadora, né, das oficinas de teatro e dança cultural do Giral. Então, ela vem participar com a gente. Ela também tem filhos e está passando por essa situação. Então, ela vai compartilhar um pouquinho, né, da experiência dela. E, gente, muito obrigada pela participação de cada um aqui.
né, que teve presente, que comentou, que compartilhou, enfim, que nos encheu aqui de coraçõezinhos, que eu estou vendo aqui, só subindo do coração. Amanhã a gente espera novamente, 4 horas da tarde, aqui no perfil do Giral. Pode convidar outras pessoas, outros pais que também estão aí nessa dificuldade, né, Liz? Isso, convida todo mundo, né? Porque a gente precisa se fortalecer de informações, de reflexão, coisas que. Uma conversa boa, nos ajuda a refletir sobre vários assuntos, a gente sai mais leve, algumas indagações que a gente poderia ter são tiradas, né? Então é importante todo mundo participar. Com certeza. E também é justamente aquela questão, né, Liz? Sozinhos a gente não faz nada, né? Clarice Lispector já falava isso, que sozinhos a gente pode até ir mais rápido para algum lugar, mas a gente nunca vai ir tão distante, né? A gente nunca Isso, alcança algo tão maior como a gente alcança quando está junto, unidos com mais pessoas. é Então, verdade, cara. também aí para a gente ir refletindo, né? A Moema falando que vai estar presente. Muito obrigada, Moema. Então, convide aí mais pessoas para participarem amanhã, né? O nosso abraço afetuoso, virtual, né, Liz? É verdade. Acho que para finalizar a minha fala, eu acho que a palavra que eu gostaria de deixar para todo mundo hoje é solidariedade, né? A gente precisa se apropriar dessa palavra no verdadeiro sentido dela, né? Ser solidário com as pessoas, ser solidário com o ser humano, ser solidário com quem precisa da gente. Porque é assim, eu tenho ouvido algumas coisas que algumas palestras, tá, eu tenho participado e a gente ouve dizer assim, não, estamos todos no mesmo barco. Não, não estamos todos no mesmo barco, a gente está na mesma tempestade. Mas uns estão de navios e outros estão em canoas e às vezes furada, né? Então a realidade não é igual para todo mundo não. Mas precisamos passar, né? Então temos que ser solidário com aquelas pessoas que realmente precisam, porque o que importa mesmo é o ser humano, a vida. É isso, Cléo. Solidariedade, Empatia, exatamente. aí, o ponto arte mulher falando. É, Solidariedade e empatia. então, até a passar esse momento com vocês. Tchauzinho, Elis. Tchau, tchau, Cléo. A gente vai se falando. Com certeza. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.